Brasil, a entrevista do presidente da República e candidato Jair Bolsonaro ao Jornal Nacional ficou com um saldo meio que de 0-0. Quem é crítico ao presidente vai continuar sendo crítico e ficou até revoltado com certas circunstâncias dessa entrevista que eu vou ressaltar para vocês. E o Bolsonaro procurou defender seu governo, falou muito com sua própria bolha, não vai conseguir reverter votos, que era seu principal objetivo, evidentemente. O problema dessa entrevista do Jornal Nacional, para mim, era o roteiro, cara, que mudava de assunto assim muito facilmente, o que naturalizou alguns absurdos ditos pelo presidente. Se o objetivo era tratar várias questões de interesse público, por que deixaram questões tão importantes de fora, como o peculato do Flávio Bolsonaro? Em agosto de 2020, um repórter do próprio Grupo Globo foi ameaçado pelo Bolsonaro, que encheu a boca dele de porrada, depois que ele perguntou sobre os R$89 mil da Michele Bolsonaro. Presidente, vontade de encher tua boca com a porrada, tá? Na lateral aqui, Só, na lateral aqui, por favor. Mas essa pergunta simplesmente não existiu, né? O caso do peculato, da rachadinha do Flávio Bolsonaro, está parado no judiciário até hoje, coberto por diversas blindagens, e apesar disso e da ameaça que o Bolsonaro fez a um repórter do Grupo Globo, a questão não entrou no debate, na entrevista. Ao mesmo tempo, tem uma sacada que talvez muitos não tenham percebido, que eram as anotações na mão do presidente da República. Nessas anotações estava escrito ali Nicarágua, Argentina, Colômbia, mas eu quero ressaltar o último ponto ali que quase não dá para ler, mas está escrito Dário Messer. Dário Messer, cara, é chamado doleiro dos doleiros. Estava escrito na mão do Bolsonaro no Jornal Nacional, e eu acredito que ele colocou essa questão em sua mão justamente para responder caso fosse questionado sobre o peculato do Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque o doleiro dos doleiros, em 2020, já declarou em delação que, durante a década de 90, entregava em várias ocasiões quantias entre $50 mil e $300 mil a integrantes da família Marinho, dono do Grupo Globo. Então, para mim, ele escreveu Dário Messer na mão, para caso contestassem ele sobre o peculato do Flávio Bolsonaro, ele apresentaria essa crítica, essa denúncia contra o Grupo Globo. O problema é que, né, acusada pelo doleiro dos doleiros, quem fica sem saber sobre o peculato do Flávio Bolsonaro, os R$89 mil, até mais de R$89 mil, que o Queiroz depositou na conta da Michele Bolsonaro, é o público brasileiro. Essa questão passou sem ser tratada. Outro ponto chave, que não constou na entrevista, os 33 milhões de pessoas passando fome. Só o Bolsonaro citou a palavra fome durante essa entrevista ao Jornal Nacional, que é bastante triste, né, cara? Com o tanto de matéria que o próprio Grupo Globo publica sobre a questão fome, isso não entrar numa entrevista tão importante como essa chama atenção. O governo federal acabou com programas de combate à fome. E o Jornal Nacional deveria, no mínimo, ter citado isso, né? Claro que o presidente se esquiva culpando a pandemia e a guerra da Ucrânia sobre as questões da economia, e é claro também que o Grupo Globo tem certa simpatia com as políticas do Paulo Guedes, né, privatização da Eletrobras, entre outros fatores, mas precisava falar da questão da fome, cara, sobretudo porque, repito, o governo federal extinguiu programas de combate à fome, tem 33 milhões de brasileiros nessa situação e pagando preços altíssimos, inclusive, mas a questão não apareceu, fortaleceu a ideia do Bolsonaro de que os problemas dos altos preços se devem a fatores externos e ele está isento. Ponto positivo da entrevista? Sem dúvida alguma, o que furou a bolha foi o vídeo do Bolsonaro imitando pessoas sem ar durante a pandemia da Covid-19. E, aliás, não foi só uma imitação do Bolsonaro de pessoas sem ar com Covid. Foram duas, em duas ocasiões, como mostram também vídeos publicados hoje, que estão viralizando nas redes sociais. Com as frases que eu mencionei, imitando pacientes com falta de ar, muitos viram isso como um sinal de falta de compaixão. Eu queria que você botasse no ar eu imitando falta de ar. Tu segue aí a receita do ministro Mandetta. Você vai para casa, quando você tiver falta de ar, você vai para o hospital. O Mandetta é aquele cara que condena a cloroquina e fala o que para você? Fique em casa, quando você estiver sentindo falta de ar, você vai para o hospital. Bem desumano. A própria Renata Vasconcelos teve uma postura correta. As pessoas depois foram procurar o vídeo nas redes sociais. Aliás, outro ponto negativo dessa entrevista foi justamente a falta de contestação a algumas questões sobre o lockdown, por exemplo. Ele falou que o Brasil teve lockdown. Mentira, cara, mentira, mas mentira das mentiras mais graves. A cidade de São Paulo, maior cidade do país, teve no máximo 57%, 60% de isolamento. Nunca houve um lockdown à escala nacional. Teve em Araraquara, em São Luís do Maranhão, teve.
Brasil? Não, nunca houve um lockdown nacional. Depois coube apenas agências de checagem e a veículos de imprensa desmentir a fala que o Bolsonaro falou lá no meio do principal telejornal brasileiro. Então, a mentira acabou passando impune e mesmo o desmentido não acaba colando nesse sentido. Sobre essa questão do lockdown, para mim, um dos pontos mais fracos da conduta dos jornalistas. Os jornalistas agiram bem quando o Bolsonaro disse que não xingou o ministro do Supremo. É mentira também. O William Bonner, inclusive, desmentiu ao vivo e aí corretamente. Falou que o Bolsonaro já xingou o Alexandre de Moraes de canalha. Fato. E vale lembrar também que ele já chamou o Luiz Roberto Barroso de filho da puta. Foram 2 xingamentos que a imprensa também destaca hoje pela manhã. Mas ainda nesse campo de Supremo e urnas e militares, vem um outro ponto bem problemático dessa entrevista no Jornal Nacional, porque faltou aos jornalistas mais ímpeto na questão golpe de Estado e urnas eletrônicas. Bolsonaro falou o que quis e não houve uma contestação à altura da gravidade da situação. Pelo contrário, na entrevista ao Jornal Nacional, o Bolsonaro, inclusive, normalizou as Forças Armadas atuando em eleições, o que é uma coisa nefasta, nunca foi ocupação e nunca será das Forças Armadas no processo eleitoral, a não ser trabalhos de logística, levar e trazer urnas eletrônicas, é isso que os militares devem fazer nas eleições, mas o Bolsonaro acabou enfiando eles ali como garantidores, supostos garantidores de eleições limpas. E aí o presidente colocou um discurso dúbio e acabou enganando até os próprios jornalistas. Quem percebeu isso foram os jornais impressos de hoje, segunda-feira, que inclusive destacam em suas capas. Deixa eu colocar em grande aqui para vocês. A Folha de São Paulo escreveu: Bolsonaro evita se comprometer com urnas no Jornal Nacional. O Estadão seguiu uma linha meio parecida. Na TV, Bolsonaro questiona a urna e impõe condição para aceitar o resultado da eleição. E ali no jornal Globo à direita, tem essa manchete principal que trata de orçamento, mas vejam em cima, onde está escrito que no Jornal Nacional, Bolsonaro mente sobre urnas e defende gestão na economia. Então, enfim, o Jornal Nacional foi usado de palanque, de um jeito dúbio, onde o Bolsonaro questionou as urnas, de novo, de forma falsa, naturalizou o papel das Forças Armadas, não foi contestado à altura, né? E se você tem lei, você tem regulamento disciplinar do Exército para citar nessa situação e colocar as Forças Armadas em seu lugar, que é prestando papel de logística, servindo aos 3 poderes, sem fazer papel político partidário. Ponto fraco nessa situação da entrevista, mas enfim, diante de todos esses tópicos, a entrevista acabou meio que num 0-0. Quem gosta do Bolsonaro vai continuar gostando, quem não gosta vai continuar criticando. E isso, na verdade, é ruim para o presidente, que precisa, de acordo com os interesses dele, mudar o cenário das pesquisas eleitorais para passar o ex-presidente Lula. Não vejo essa entrevista com o potencial de mudar esse tipo de situação, mas também não prejudicou o Bolsonaro. Muito obrigado, deixem o like aí e eu volto aí às 6 da tarde com o Jornal Independente. Até lá, meus caros.